quilómetro à retaguarda, encontrava-se a linha das aldeias, apoiada em pontos fortes, constituídos na sua maioria pelas ruínas de habitações. As forças de artilharia, colocadas na linha do corpo, estavam suficientemente distantes do inimigo para impedir a sua súbita captura. Na linha do exército encontrava-se a artilharia pesada que apoiava o setor português. Para trás da linha do exército, a 10-12 quilómetros da frente, vinham todos os serviços de apoio, os hospitais, o quartel-general, a logística. A alimentação estava a cargo dos serviços de administração militar, com rações inicialmente idênticas às dos britânicos e depois adaptadas aos hábitos das tropas portuguesas. Pelas Decauville, vias férreas de bitola muito reduzida, puxadas a braço, passavam as vagonetes ao longo das trincheiras até às cozinhas das companhias. O transporte era feito de manhã e a distribuição ao entardecer, desde que os bombardeamentos ou raids alemães não alterassem esta rotina. O general Tamagnini, comandante do Corpo Expedicionário Português até abril de 1918, tinha o seu quartel-general em Saint-Venant. Lá à frente, a sensivelmente 12 km, as primeiras linhas batiam-se com um problema adicional diário, o excesso de água e lama. Estava na zona da Flandres, que era uma zona especialmente difícil, não tanto em termos militares, mas em termos de vida nas trincheiras. Nomeadamente era uma zona alagada, era uma zona quase pantanosa. O que significa que, por exemplo, abrir uma trincheira era muito difícil porque assim que se começava a abrir um buraco enchia-se de água. Logo era uma zona de lama por todo lado, muita água, bastava umas pequenas chuvas no inverno para alagar as trincheiras. Logo era uma zona onde a vida cotidiana das trincheiras era mais difícil do que noutra. O dia-a-dia dos soldados na primeira linha era passado entre os períodos de vigília noturna e os de reconstrução das trincheiras por força dos bombardeamentos sofridos, sobretudo durante a noite. Die Gräben waren eben in die Erde gegraben, das heißt, überall war es feucht, überall gab es Ratten, es war ein sehr unangenehmes Leben. Es war überall dreckig, es war schwierig, Proviant, Nahrungsmittel in die Gräben zu bekommen. Man konnte nie aufrecht gehen, man musste immer in gebückter Haltung gehen, weil es eben überall Scharfschützen gab. Also insofern war es ein sehr langweiliges und trotzdem gefährliches Leben. O inverno de 1917-18 foi inverno muito rigoroso, as temperaturas desceram a 20 graus negativos, muito chuvoso. As trincheiras cavadas no terreno tinham que ser sustidas por taludes de madeira, com as dificuldades que se podem prever, de condições relativamente insalubres, em que muitas vezes chegou a haver doenças infecciosas e outras mal-estares provocadas pelas condições meteorológicas muito deficientes. Era uma zona plana com os bosques e com as zonas arborizadas muito pequenos. Normalmente havia árvores isoladas, que aliás, diga-se, ao fim de algum tempo desapareciam. Portanto, o que ficava era uma planície quebrada por pequenas colinas, uma colina de 10, 15 metros era uma grande elevação, e era uma zona onde a engenharia inglesa, sobretudo, tinha feito desde há anos tentativas de drenagem das terras. Portanto, tentativas de controlar as zonas pantanosas e as zonas alagadas que eram frequentes, não só no inverno, mas em alguns casos o ano inteiro. Eles apanharam períodos muito difíceis, apanharam a primavera, com muita chuva, apanharam o inverno também com muita chuva, e é um tipo de lama que cola. Há relatos até de soldados que estão presos com os pés, então põem as mãos no chão para tentar soltar os pés e ficam com as mãos presas também na lama. It's also much more difficult to achieve because to create these defensive positions you need labor, you need men to dig and well, in this case actually to go above the surface because the ground's so muddy, so not just to dig down but to dig upwards to create positions. In March and April 1918 these positions are not yet completed.
Por outro lado, embora toda aquela zona seja uma planície, que se pode ver muito bem nas imagens, a posição alemã era ligeiramente mais elevada do que a portuguesa. O que é que acontecia? Quando chovia, a água descia da zona alemã e vinha para a zona portuguesa. As armas determinantes eram as armas da artilharia. Os canhões de longo e médio alcance, os morteiros, muito variados, a própria metralhadora, sendo uma arma de infantaria, enfim, funciona como uma espécie de peça de tiro ultra rápido. Im Ersten Weltkrieg war das Maschinengewehr, das sich im Grabenkrieg besonders bewährt hat, weil es anstürmende Truppen sehr wirksam gegen anstürmende feindliche Truppen angewandt werden konnte. Daneben waren wichtige Waffen etwa Minenwerfer. Das sind also Waffen, die aus einem Graben heraus in einen anderen Graben hineinschießen konnten. Weiter in den hinteren Linien war dann natürlich vor allem die Artillerie sehr wichtig, mit der man die gegnerischen Gräben zerstören konnte. Daneben gab es etwa den Einsatz von Scharfschützen. Und auch eine wichtige Waffe ist natürlich das Gas, das von den Deutschen seit dem Frühjahr 1915 eingesetzt wurde, erstmals auch an der Flandernfront, das dann aber auch sehr bald natürlich von den anderen Armeen auch eingesetzt wurde. Eine wichtige technologische Entwicklung des Ersten Weltkrieges hat die deutsche Armee interessanterweise nicht mitgemacht, das ist die Entwicklung des Panzers. The nature of the fighting by 1917, 1918 on the Western Front has been called industrialized war. The shape of the battlefield was affected profoundly by heavy artillery, by tanks, by gas, by barbed wire. And that really required an adaptation on the part of the individual soldier. Hoje será a nossa última noite na primeira linha. Os da primeira divisão já recuaram. Nós vamos amanhã. Desde março que os alemães tentam romper as nossas linhas noutros setores. As ofensivas constituíram a última oportunidade que o comando alemão considerou ter para ganhar a guerra. É preciso ter presente que, nesse momento, a Alemanha tinha vencido metade da guerra. Tinha vencido o Império Russo na frente leste. Die Revolution in Russland und die Tatsache, dass Russland dann aus dem Krieg ausschied nach der erfolgreichen Oktoberrevolution, war der große strategische Erfolg der deutschen Kriegsführung und der österreich-ungarischen Kriegsführung im gesamten Krieg. Also insofern eine riesengroße Erleichterung, das, was man 3 Jahre erhofft hatte, erreichen zu können. Zum einen, weil ein militärischer Gegner wegfiel, zum anderen, weil man in der Folgezeit hoffte, vor allem große Mengen an Nahrungsmitteln aus dem besiegten Russland, aus der Ukraine vor allem, gewinnen zu können. So the Germans could switch troops from the east to the west. There therefore seemed at last, from the German point of view, to be an opportunity for a decisive offensive in the west. The trouble that they had was in choosing where they should attack, because many generals on the German side felt they had enough men for one attack. The reality is, in the first half of 1918, that they launch 5 attacks, and they don't have the resources or the manpower in particular to enable them to do that. O grande golpe devia ser contra os britânicos, que não eram a força principal dos aliados, mas a segunda força, porque a tendência dos britânicos, se fossem batidos, era recuar, naturalmente, para os portos, recuar para o Canal da Mancha, e então poder-se-ia envolver o exército francês e conseguir a vitória na frente ocidental. Die Hoffnung war, mit einem gezielten Schlag vor allem die britische Armee von der französischen zu trennen und die britische Armee quasi ans Meer zu treiben und damit zur Aufgabe zu zwingen oder zur Flucht über den Kanal nach England und damit im Grunde Großbritannien aus dem Krieg herauszubringen. Und dann war die Annahme, dass Frankreich auf sich alleine gestellt diesen Krieg nicht würde weiterführen können. That reflects the very grave worries that the British Army is going either to be cut off from its supply lines back to Britain, or if it fights to protect those supply lines back to Britain,
that an enormous gap will